Oi, crianças! Então, já concluíram as atividades de matemática? Então, vamos agora às atividades de geografia, tá bom? Então, vamos lá, página 10 e 11 do livro didático de geografia, tá bom? Bom, o conteúdo que nós estamos trabalhando em geografia são as formas dos relevos brasileiros, não é? Nós já trabalhamos aí duas formas de relevo, que são o planaltos, né? Os planaltos e as depressões. Vamos lembrar um pouquinho aí do que são os planaltos? Os planaltos são formas aí de relevo onde as superfícies são irregulares, elas são onduladas, tá? São montanhas mais altas, né? Como as serras, os morros e montanhas aí com maior altitude, né? São mais altos, tá? E grande parte aí desses relevos, né? Como os planaltos, eles sofrem aí também com ações erosivas, né? E aí também surgem a questões das depressões, não é? O que são as depressões? Também são formas de superfícies aí onduladas também, com irregularidades, também causadas aí por conta das erosões, não é? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as planícies. O que são as planícies? São superfícies aí com altitudes mais baixas, tá? Do que os planaltos. Também tem formas irregulares aí causadas também pela ação da erosão, tá? E essas planícies aí são encontradas geralmente próximas a litorais, né? Dos oceanos aí e também de rios e lagos, tá? Então hoje eu vou mostrar para vocês o que são essas planícies, como elas são formadas, tá certo? Então lá na página 10, olha, vamos falar então sobre as planícies, tá? Então aqui a gente já vem o conceito, né? Como eu disse para vocês, são relevos geralmente planos de baixa altitude, tá bom? Localizado ao longo do litoral, perto de rios e também perto de lagos e oceanos, tá? São resultados também de processo de deposição de material, ou seja, de materiais trazidos das áreas mais altas pelo vento ou pela água da chuva. Esse processo aqui, ó, resultado do processo de deposição de materiais trazidos das áreas mais altas, ou seja, dos planaltos. Os planaltos são os mais altos, são as serras, as montanhas. Então, devido à ação da chuva ou do vento, o que acontece? Vai acontecendo aí a deslizamento de terras. Tá? E esse deslizamento de terras que sai lá do alto das montanhas e depositam então na superfície, vai formando então as planícies. Por isso que a gente diz que as planícies são as de baixa altitude, são mais baixas em relação aos planaltos, tá? Então as planícies são formadas devido a essa questão dos processos de erosão, tá bom? Então muito bem, como eu falei para vocês, tem três tipos então de planícies, tá? Tem as planícies litorâneas, tá bom? Que são formadas, então, próximos ao litoral, tá certo? Aqui a gente pode ver aqui, ó, planície litorânea em Santa Cruz de Cabralha, fica lá na Bahia. Vocês estão vendo essa imagem aqui, ó? Tá vendo a primeira imagem? É uma planície litorânea, porque é próxima de litoral, olha. As praias, né? Formadas, então, aí devido à ação, proximidade dos oceanos. Por isso, litorânea, tá? Planície litorânea. Quando quando a planície se localiza no litoral, é chamada de litorânea. Aqui nós temos outro exemplo de planície, tá? Essas aqui já é próxima, então, de rios, tá vendo? Aqui em volta, ó, toda essa encosta aqui, ó, são planícies, tá? Então, chamada de planície, que fica no interior, então, dos rios, é a planície chamada de continental, tá? Ou chamada também de planície fluvial, tá certo? Então essa daqui então é um outro exemplo de planície. Tem as planícies também que são formadas então pela ação de lagos, tá? É bem parecido também com a questão do rio, tá bom? Aí nós damos o nome então de planície lacustre, tá certo? É um outro exemplo também de planície. Então a gente já sabe que tem três tipos de planície: planície litoral ou continental, tá? Que fica próximas então ao litoral devido à ação dos oceanos. Então toda essa encosta aqui então é uma planície, tá? Chamada de litorânea ou continental. A planície formada então por ação dos rios, toda essa extensão aqui, ó,
em volta do rio é planície. Então, como ela é próxima de rios, é chamada de planície continental ou planície fluvial. Vocês também podem encontrar esse nome, tá? E as planícies que ficam em volta de lagos, também muito semelhante à dos rios, é a planície, então, lacustre, tá certo? Então, aprendemos aí 3 tipos de planície. Então, hoje a gente conclui, então, o estudo dos 3 tipos de relevo que fazem, então, a paisagem do nosso Brasil, tá? Os relevos brasileiros, então, são planaltos, que são de altitudes mais altas, tá? Temos as depressões, tá? Que são altitudes aí mais baixas do que o planalto, e a planície, que é mais baixa ainda do que o planalto, tá certo? Então, planalto, depressões e planícies são os 3 relevos aí característicos das paisagens brasileiras, tá certo? Então, muito bem, hoje nós concluímos então todos os conceitos aí sobre relevos, tá? Agora, na próxima página, lápis na mão, vocês vão realizar as atividades de acordo com o tema que nós estudamos, que é relevos brasileiros, tá? Então, vocês vão ler cada alternativa dessa daqui, ó, falando sobre depressões, falando sobre planícies, planaltos, tá? Vão ler cada alternativa, estudar novamente lá, ler os conceitos, tá? O que tá pedindo, o que tá falando sobre cada um. E vocês vão julgar se é falso ou verdadeiro, cada alternativa dessas daqui, tá certo? Logo em seguida, vocês vão fazer uma outra atividade. Aqui eu não tive como colocar para vocês, mas aí no livro vocês acompanham, tá? É uma atividade onde vai envolver 3 imagens. São 3 imagens. A primeira aqui, ó, Praia do Futuro. Observam aí para vocês verem. Localizada então em Fortaleza, no Ceará, em 2018 foi tirada essa foto. Observem a imagem direitinho para vocês verem, ó. Aqui tem o que? Um oceano. Então aqui a gente vê uma extremidade de terras. Então a gente já percebe qual tipo que é característico desta paisagem aqui, dessa região, não é? Se for de planalto, vocês vão marcar aqui número 1. Se for planície, a legenda aqui, vocês marcam o número 2. Ou se for características de depressão, vocês vão colocar lá número 3, tá? Segunda fotografia, o quê? Monólitos de Quixadá. Observam a paisagem novamente. Olha só, é formado então de montanhas. Como que são essas montanhas? São mais altas? São baixas? São características aí de relevo. Vocês vão ver então qual a característica desse relevo. Se for de planalto, vocês marcam aqui número 1. Se for planície, número 2. Se for de depressão, marquem número 3. Certo? Muito bem. O próximo aqui, fotografia, Cachoeira do Salto do Rio Preto, no Goiás. Olha a característica também aqui da paisagem. Olha como é as montanhas, é mais baixas ou são mais altas em relação aos monólitos de Quixadá, tá? É uma forma de vocês investigarem e verem qual tipo de relevo tá característico então em cada foto, tá certo? Após então marcar cada uma com as suas respectivas características, se é de depressão, se são de planaltos ou planície, o que vocês vão fazer? Vão recortar aqui, ó, cada legenda e colar aqui neste espaço, ó, tá? Se esta figura aqui, esta imagem for de planície, então vocês vão recortá-la e colar aqui, tá bom? Se esta imagem aqui, essa fotografia for de planalto, vocês vão recortar planalto e colá-la aqui, tá certo? Então, essas atividades de geografia hoje foi então mostrar para vocês aí as características dos relevos brasileiros, tá? Sendo então planaltos, são as altitudes mais altas, tá? Formadas então aí de superfícies irregulares, tá? Também com formas onduladas, isso devido então à ação da erosão, tá? Sempre lembrem isso aí. A formação rochosa dessas características de relevo sempre se dá devido ao processo de erosão, tá? No caso das depressões também são formas de superfícies aí onduladas, com malformações, devido então à ação também da erosão. E o mesmo também das planícies, tá? Planícies são mais baixas, também com formação rochosas aí irregulares, também sofrem processo aí de erosão devido à ação da chuva e dos ventos, tá certo?
Então, hoje foi a atividade de geografia, tá? Concluindo, então, as características dos relevos brasileiros, tá bom? Aguardo vocês, então, ó, na aula virtual de hoje, para poder, então, tirar as dúvidas e, então, concluir as atividades, tá certo? Boa aula para vocês, bons estudos!